Estive hoje na PF, né, para prestar depoimento. Cheguei na PF mais ou menos 10h10 da manhã para prestar depoimentos com relação a um processo que tramita, né, no STF. É o inquérito dos atos antidemocráticos, né, que não existiram, e também o inquérito das fake news. Vambora. O que aconteceu? Contava, sinceramente, Alexandre de Moraes, eu quero que você assista esse vídeo, sinceramente, eu contava que uma vez que eu chegasse até a Polícia Federal, que nada tem a ver com esse inquérito é uma missão dada à Polícia Federal, cabe a ela investigar e, evidentemente, provar ou não culpabilidade, ou então a inocência, para que o inquérito seja encaminhado à frente, dê prosseguimento ou não. O que acontece é que quando cheguei à PF, eu imaginava algumas perguntas, né, robustas, de fato, com objetividade. Repito, a PF nada tem a ver com isso. É porque não tem como se ter objetividade em um inquérito totalmente natimorto, totalmente vazio, totalmente obtuso, né, que partiu daquela cabecinha obtusa, vazia, acéfala, né, totalmente cética, insana, doentia do ministrinho Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, você não estudou a sua vida toda, não? Você estudou, você conhece alguma coisa do meio jurídico de fato, que você possa de fato acusar alguém, né? Porque pelo que eu entendi, você simplesmente é um garotinho mimado, ou uma garotinha mimada, ou um garote, né? Ou menine, ou dile, delo, sei lá que porcaria que tu é. Com certeza você é agênero e acéfalo, né? Você é uma coisa do abstrato, você fica ali no meio do abstrato, né? Uma coisa que não dá para poder interpretar, principalmente pelas suas narrativas jurídicas que você gera. Eu fiquei, sinceramente, até por você, vindo de você, me surpreendeu, eu fiquei literalmente extasiado. Eu falei, rapaz, mas é isso que ele está querendo saber? Se eu conheço Alan dos Santos? Claro que conheço, está nítido e claro. Me perguntaram se eu entendo que as Forças Armadas são um poder moderador. Eu disse que sim, entendo que sim. Me perguntaram, Alexandre de Moraes, se eu era favorável a uma intervenção militar. Eu endossei exatamente o que eu vou dizer aqui. Está lá no documento oficial. Caso o STF continue agindo dessa maneira, é inevitável que exista uma intervenção no poder constituído para que ele se coloque no seu devido lugar, no seu quadradinho. Eu estou falando aqui mais uma vez. É nítido e claro que se desestabiliza os poderes, alguém tem que fazer alguma coisa, né, Alexandre? Tu acha o quê? Que eu ia chegar lá e na hora de depor ia falar, não penso isso? Eu penso sim. Penso sim. Eu não estou falando aqui de intervenção militar em golpe de Estado, não. Estou falando de uma intervenção, diplomática ou não, para conter marginais que se institucionalizaram no poder. O senhor acha o quê? Que vai me calar? Que eu vou chegar aqui e vou ficar quietinho? Que eu só faço lives? Eu tenho N processos na PGR contra vocês, N pedidos de abertura de inquérito que vocês negam, evidentemente, mas da esquerda vocês endossam e, opa, vamos abrir esse inquérito, inclusive esse da fake news e atos antidemocráticos. Antidemocráticos é a PQP, pô. Atos antidemocráticos é a PQP. As manifestações são orgânicas por todo o Brasil. Esclareci também em depoimento que se tem uma manifestação de 1.000 pessoas, se 10 indivíduos isolados ou em grupo levantam fora STF, intervenção militar já, embora seja o pensamento deles e não há crime nisso, de maneira alguma existe crime nisso, Xandinho, do PCC, de maneira alguma existe isso, ainda assim você não poderia calar essas pessoas, ainda que fosse o pensamento, se chegar um indivíduo aqui agora e falar, eu quero uma intervenção militar no megafone no meio da Praça dos Três Poderes, você não pode fazer absolutamente nada, porque você não tem competência para estar acima da Constituição. Então, se ele chegasse em praça pública e dissesse, ou se eu dissesse, você não pode fazer absolutamente nada, porque é opinião.
opinião. É livre a manifestação do pensamento religioso, filosófico, político. Tanto que nós temos comunistas dentro do parlamento. Fala para mim que isso não é democracia. Quando você tem um partido comunista de criminosos dentro do parlamento lá, votando pelo Brasil, para desestabilizar o Brasil, para roubar o Brasil. Ministros ocupam o STF para roubar o Brasil. O quê? Não é verdade, não? Tu acha que ninguém sabe a tua história? É claro que eu não tenho espaço gigante que a mídia tem para poder defendê-lo. Você e outros ministros do STF, olha que vocês são apenas 11, hein? Puta que o pariu, vocês conseguem fazer um estrago, hein? Só que você acha que a verdade não vai aparecer, né? Você acha que ninguém vai saber. Você acha que o brasileiro não está acordando e que a verdade não vai vir à tona. Você pensa isso, não pensa? A sua intenção com o inquérito do fim do mundo, né? Como você se projetou na vida jurídica para ser alçado, elevado ao cargo de ministro do STF para garantir os esqueminhas lá de São Paulo de Maluf. Você acha que ninguém sabe, né? Tu acha que ninguém sabe. Só que para tudo existe um tempo, né? Existe o tempo de investigar, o tempo de robustecer as provas, o que você, a parte, não consegue fazer, tadinho, tão limitado. Tudo o que você está fazendo junto com seus asseclas marginais vai ser descoberto. Não pensa que a tua toga e o teu furo privilegiado vão te salvar, não, porque não vão. Eu vou ter o prazer de assistir a sua prisão e vou estar ali aplaudindo de pé, porque eu fui prestar depoimento na PF porque eu tive tolhido os meus direitos. Tolhidos esses direitos. E os meus direitos ainda têm um pouco mais de peso porque eu represento, né, a vontade popular. Eu fui eleito pelo voto, através do voto. Ainda que com fraude nas urnas, eu fui eleito para representar a vontade popular. Diferente de você, que é um apadrinhado de algum vagabundo qualquer, né? Diga-se de passagem, quem te nomeou, né? Quem te direcionou por esses caminhos, essas mazelas obscuras que você se garante. Essa live aqui eu não estou fazendo a live para registrar o contexto das falas, né? Evidentemente que lá no inquérito você tentou retirar algumas falas de algumas lives minhas de contexto, só que graças a Deus eu tenho aqui todos os vídeos sempre salvos para que a gente possa, evidentemente, comprovar a verdade. Não adianta pegar uma palavra salteada e outra e achar que você vai gerar materialidade de crime quando não existem, né? Nullum crimen nulla poena sine legis. O senhor deve se lembrar disso, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse é basicão do direito, se é que o senhor entende do direito. O senhor está no STF, mas não consegue nem falar, né? O senhor não consegue concatenar ideias ou então aglutinar palavras em ordem. Mas não é isso que nós queremos explorar. Tá certo? Então, foram perguntas tão vazias. Você conhece o Oswaldo Eustáquio? Sim, conheço. Você conhece fulano? Não, não conheço, na verdade nunca ouvi falar. Você conhece Alan dos Santos? Sim, conheço. Concorda com a intervenção que ele solicita? Eu não, Alan dos Santos não solicita intervenção. O que ele fez foi criar um paradoxo, né? Entre a corrupção, a ganância e a honestidade. Ele criou esse paradoxo, né? De um lado e do outro. E quando ele falou sobre intervenção militar, assim como eu também falo, assim como o Eduardo Bolsonaro falou, é que caso, num cenário hipotético, uma conjectura, uma hipótese, esses poderes se desestabilizem demais, evidentemente não teria outro tipo de ação senão uma intervenção, para que se possa equalizar os poderes. E caso um presidente, que não é o nosso caso, Bolsonaro não tem que sofrer esse impedimento. Se num caso, por exemplo, como na Venezuela, que o Maduro tem que ser deposto, né? Tem que retirar aquele vagabundo criminoso, narcoterrorista do poder, se fosse o caso aqui do Brasil, aconteceria. Se fosse o STF, aconteceria. Se fosse o Congresso, aconteceria. O nome disso é dano colateral. Quando se tem alguns canalhas no poder que pensam que vão poder ficar nessa hegemonia constante. Entendeu, Alexandre?
É assim que funciona. Se o STF e o Fux, malandramente, sabendo de todos os danos colaterais que poderiam advir de suas decisões não acertadas, quando ele falou, iremos apoiar o governo, iremos, né, tomar decisões equalizadas com o governo, ele foi muito esperto. Mas ele é mais experiente, né? Ele tem mais experiência. Não você, o caçulinha da corte, o molequinho mimado, não. E essa é a minha opinião sobre você, né? Um garotinho esvaziado, medroso, frustrado, que sofria cuecão na escola, o nego roubava a merenda, aí ficou aí. Agora acha que tem a toga que pode fazer o que quer. Totalmente esvaziado, obtuso, né? Oligofrênico ao extremo. Bom, voltando a esse raciocínio, eu fiquei aguardando algumas perguntas. Aí foram perguntas assim, se eu já financiei Alan dos Santos. É claro que não. Se eu já utilizei a verba pública para financiar atos antidemocráticos. Primeiro que não existiram atos antidemocráticos. Tampouco utilizei a verba pública, que tudo que eu gasto com a verba pública está lá no portal da Câmara dos Deputados. Todas notas auditadas e prestadas para o contribuinte. Evidentemente, eu não tenho cargos de nomeação, não tenho nada, não tenho aparelhamento estatal. É claro que eu uso a cota para o meu mandato para poder levar as pessoas o meu trabalho, bem como usa aqui a rede social, né? E vem o senhor achar que realmente pode amedrontar logo a mim. Se tu desse uma volta, garotinho, uma voltinha por onde eu andei, tu ia se cagar todo, tu ia mijar nas calças e ia voltar vomitando para casa e chorando embaixo do teu edredomzinho, chamando a tua esposa. Pelo amor de Deus, não me deixa mais ver aquilo. É isso que ia acontecer. Tu nunca passaria pelo que passei, por onde andei. Você não saberia nem por onde começar. Tá certo? Então só estou aqui prestando o esclarecimento aos meus apoiadores, aos apoiadores do presidente, para que vocês saibam. Esse aqui é o telefone que foi apreendido pelo STF, que eu liberei. Aqui, ó. Tá funcionando, tá tudo direitinho. Esse aqui é o telefone que eu liberei para o STF poder fazer a sua gracinha. Liberei porque quis, não foi porque o senhor pediu para vir aqui pegar na minha casa. Eu poderia muito bem chegar e falar, não vai levar e manda o Alexandre a merda. Mas eu decidi mostrar os meus apoiadores, as pessoas que me acompanham, que nós temos transparência com as coisas. E até eu ofereci e sugeri que vou propor uma PEC, tá? Para que nós possamos atrelar as contas dos ministros do STF, ministros de Estado, né, deputados, senadores, sejam estaduais, os deputados ou federais, os senadores, os vereadores, prefeitos, governadores, que enquanto perdurar o mandato, as suas contas sejam atreladas ao portal da transparência. O que o senhor acha? O senhor teria coragem, Xande? Teria coragem? Você colocaria a sua conta lá? Você quebraria o seu sigilo bancário? Foi me perguntado, na sua quebra de sigilo bancário, deputado, vimos algumas transferências. Eu falei, sim, qual transferência? Ah, o senhor transferiu o valor X para um posto de gasolina. Eu falei, sim, porque eu abasteci durante 2 anos em prol do mandato. Todos têm nota. E é um posto específico. Sabe por que eu coloquei somente em um posto, embora eu possa abastecer em todos os postos? Porque eu sabia que narrativas seriam geradas e seria muito fácil ir lá investigar. Ah, mas o senhor também Não, tudo bem, isso é só uma pergunta. Eu falei, ok, tá lá, pode investigar à vontade. Outra coisa, o senhor durante um ano pagou a empresa Alta Comunicações. Eu falei, sim, do Gabriel, um excelente garoto que fazia o meu marketing. Agora, ele não, em época de eleição, ele para porque dá muita demanda. Evidentemente, a empresa não está mais contratada. Está lá durante 2 anos, basicamente, né, pagamentos escalonados mensais, totalmente dentro da lei. Eles não tinham o que falar. Não acharam nada, né? Claro que não vão achar, Alexandre. Você pensa o quê? Que está lidando com esses que você protege? E eu não preciso nominar os senadores e deputados que vocês protegem, né? Você ainda não entendeu, Alexandre, que o Brasil está atravessando um ciclo de mudança sociocultural e política. Você ainda não entendeu isso. Vocês estão pensando mesmo que vocês vão continuar brincando com a cara do brasileiro e ficar aí, né, dando sentençazinha, achando que ninguém se mete com a STF, nós somos deuses. Não, vocês estão abaixo até do diabo, essa é a verdade. Longe de serem deuses. Vocês estão abaixo do capeta, essa é a verdade. Vocês são uma estrovenga jurídica, tá?
Essa é a minha opinião, meu pensamento, e isso vocês não podem me tirar e não vão tirar de nenhum brasileiro. Tá certo? Então, até agora esperando, Alexandre, as acusações. Só que você tem que saber o seguinte: quem pede chuva tem que aguentar a lama. E é claro que quando tudo isso passar, a gente vai começar a assistir a sua derrocada, né? Todas as suas falcatruas virão à tona, tintim por tintim. Nós vamos lá, bem no pingo em cima do i, tá certo? Então, as pessoas aí que me acompanham, fiz o depoimento, né? Prestei o depoimento à PF, evidentemente nada, né? Não tinha nem como acusar, não tinha o que acusar. Repito, a PF nada tem a ver com isso. A PF simplesmente pegou o inquérito, tem que levar à frente, tem que investigar, mas nem eles sabem como investigar, porque não tem como acusar nada. É demais, cara. Alexandre, você é uma decepção em todos os sentidos. Enfim, tá certo. No mais, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, força e honra sempre, apoie o presidente.